nós estaremos trabalhando o estilo de um texto narrativo. Nós vamos estar vendo as partes, o que na verdade é uma narração, e fazendo uma aplicação bíblica. Vamos lá? O estilo narrativo, ele é contado na forma de uma história. E para que ele ocorra, é necessário que tenha um motivo. O motivo, na verdade, são as causas, o que ocasionou aquele acontecimento, aquele fato que ora é relatado ou narrado. Além disso, nós temos alguém que vai narrar, que é o narrador. Existem 3 tipos de narrador. Primeiro, o narrador personagem, aquela pessoa que viveu todos aqueles acontecimentos que estão ali narrados, e ele mesmo narra aquela história. Só que tem também o narrador observador, que ele conhece, ouviu falar, acompanhou aquele desenrolar, aqueles acontecimentos, e ele narra. E tem o narrador onisciente, é aquele que tem profundidade da causa, ele conhece profundamente aqueles acontecimentos, aqueles fatos, e ele narra com exatidão. O narrador personagem, ele narra na primeira pessoa. O narrador observador e o onisciente narra na terceira pessoa. Toda a narração, né, daqueles acontecimentos, daqueles fatos, ocorre em um tempo. O tempo pode ser cronológico, pode durar horas, dias, meses, anos, décadas, ou tempo psicológico, que na verdade são as lembranças subjetivas, né, dos personagens. Tem a questão também do local. O local ele pode ser físico, ou pode também ser psicológico, né? Então, a narração ela pode ser verídica, real, ou pode ser também fictícia. Além do tempo, personagem, espaço e também narrador, nós temos os personagens. Os personagens eles podem ser principais, né? E pode ser também secundários. E nós temos os coadjuvantes, são aqueles que são chamados para participar daquele fato, daquele acontecimento. Temos também a questão do enredo. O que é o enredo de um texto narrativo? O enredo são os acontecimentos, os fatos, tudo aquilo que vai ocorrendo, né, durante aquele espaço de tempo, naquele espaço físico ou psicológico. Então é chamado de enredo. Nós temos também a questão do resultado, porque você tem, como a gente viu, o enredo, acontece, os personagens são diversos, muitas vezes naquela história, mas tem os motivos que levaram às causas, mas tem também resultado. Resultado é a culminância. Como acabou, né? Como finalizou aquela história? Qual foi o resultado? Quais foram as consequências, né, narrados ali através daquela história? Então, nós vamos agora fazer
uma aplicação bíblica. E nós pegamos Lucas 26, onde conta a história de Jesus rumo ao Monte Gólgota, onde ele seria crucificado. E nós pegamos um capítulo, um texto de Lucas. Lucas era um médico, né, um seguidor de Jesus, né, logicamente, e Lucas não viveu a história da crucificação. Ele é um personagem observador. Ele ouviu falar através de outros evangelhos, de Marcos e tal, Mateus, e ele conviveu, né, com outros discípulos de Jesus, seguidores, e ele relatou sobre este fato. Então Jesus estava a caminho do Gólgota, no alto do Monte Caveiro, onde ele seria crucificado. Qual foi, na verdade, o tempo? Então Jesus estava na década de 30 da era de Cristo, né? Ele, uma sexta-feira, ele tinha sido acusado, né, de forma injustamente. Ele tinha se traído, Judas o vendeu por 30 moedas de prata, e agora ele foi entregue para ser morto, para passar pela morte de cruz. E ali sua cruz estava muito pesada. Então, naquela sexta-feira, né, da manhã, né, de manhã indo para a tarde, ele estava carregando aquela cruz muito pesada, e eles chamaram o Cirineu, Simão Cirineu, para ajudá-lo a Jesus carregar aquela cruz. E havia uma multidão, muitos personagens. O espaço físico era fora das portas de Jerusalém, né, aos redores de Jerusalém, um caminho para subir o monte, e ali ia muita gente seguindo. Você tinha os soldados, estavam ali os sacerdotes, os religiosos, fariseus e tal. Você tinha ali também discípulos de Jesus, familiares, né? Maria, sua mãe, e também você tinha muitas mulheres. E durante aquele caminho, as mulheres choravam, e Jesus parou e disse que elas não deveriam chorar por ele, mas elas deveriam chorar por elas, pelos seus filhos, que viria um tempo difícil. Então, se estava fazendo com ele, que era que era Jesus, eles estavam o acusando daquela forma, levando ele à cruz, né? Quanto mais eles fariam com seus discípulos, com outros. E aí também Jesus, os fatos, e aqueles fatos iam ocorrendo ali durante aquela caminhada. A gente viu, as mulheres choravam, Jesus era chicoteado, os soldados zombavam, e muita gente zombava dele. Depois, chegando ao monte, ele foi crucificado, foi colocado uma coroa de espinhos, suas vestes foram rasgadas. Então Jesus, além do sofrimento físico, ele também passou pelo sofrimento psicológico. Ele teve suas vestes rasgadas, foram sorteadas entre os soldados para ver quem ia ficar com a veste de Jesus. Jesus foi despido. E aí também no momento de sede, né,
Eles brincaram com o sentimento, com o sofrimento de Jesus, dando-lhe vinagre. Depois eles lancetaram Jesus de lado, né? E aí Jesus, no enredo ainda a gente vê que os dois salteadores, os dois malfeitores estavam ao lado de Jesus, um à esquerda, outro à direita, e eles começaram a disputar sobre Jesus. Um acusava e o outro fez uma grande pregação e diz para o outro: você rapaz, você está aqui porque os seus pecados, os nossos pecados, nos trouxeram para aqui. Nós estamos aqui porque nós merecemos, nós cometemos, né, muitos delitos e por isso nós estamos aqui. Mas este é justo, ele não cometeu delito algum. E o outro zombava, né? Se tu és o Cristo, desça dessa cruz, salva a ti, salva a nós mesmos. E o outro pregava mostrando que Jesus era rei. Ele disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Ele reconhecia que Jesus tinha um reino, que ele era rei e que ele gostaria de estar onde Jesus estivesse. Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus antecedeu que Jesus só iria para o céu depois de 40 dias ainda na terra, depois da ressurreição. Mas Jesus disse: hoje mesmo. Então aquele salteador, aquele malfeitor foi logo, né, para o paraíso antes mesmo de Jesus retornar. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo. E o que aconteceu com aquele malfeitor? Ele foi salvo, ele creu, ele teve fé suficiente para a salvação. E é interessante que Jesus, né, estava ali esperando aquele grande momento e agora tinha a questão do resultado. Que resultado que nós vamos aplicar agora na narração da crucificação de Jesus? Que resultados ocorreram ali, além da salvação, do arrependimento e salvação daquele malfeitor? Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E diz: está consumado. E quando ele diz está consumado, além dele entregar o seu espírito e ir para outra dimensão, agora na dimensão da morte, ele estaria agora como morto. A Bíblia diz que a natureza se revoltou e houve trevas densas sobre a terra. E naquela escuridão, um centurião, uma pessoa responsável, um comandante por pelo menos 100 soldados, ele disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que, como termina aquele que Lucas chamou de espetáculo, a Bíblia diz que toda aquela multidão começaram a bater no peito e foram para casa. Eles reconheceram que eles estavam no lugar errado, que eles não deveriam ter contribuído para aquele acontecimento. E eles voltam cabisbaixo para casa, batendo no peito. Então esta foi as consequências da crucificação de Jesus. Logicamente, além disso, a nossa salvação. Jesus inaugurou o processo de salvação
através da sua morte e depois a sua ressurreição. Que Deus abençoe. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre o estilo narrativo e a aplicação que fizemos, que você também tenha entendido. Que Deus o abençoe. Se você gostou, dê um like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Até logo.